Estamos nos aproximando do final deste ano. Vou tentar ser bem breve essa manhã, em função também do grande calor que está fazendo. Mas agradecendo a Deus, eu quero ministrar algo um pouquinho diferente. Nessa cidade, como igreja, o Senhor tem nos dado graça. E por causa desta graça temos desejado e conseguido cumprir o propósito de Deus este ano afora, por sua misericórdia. Um ano que foi trabalhoso, puxado, exigiu muito de alguns poucos, mas o Senhor nos honrou com a sua presença, com o seu poder. Nós como igreja aqui não temos um espaço costumeiro para as pessoas partilharem um pouquinho daquilo que Deus tem feito, mas isso não impede que Deus venha fazer o que Ele tem que fazer, quer para nós, quer em nosso favor. Deus, Ele tem provado da sua fidelidade para conosco. Nesse lugar tem ocorrido libertação, salvação, cura, portas se abrindo. O Senhor está aqui. E aproveitando todo esse final de ano, eu, ao invés de pregar aqui como ensino, no sentido de ter um começo e meio e fim, eu quero partilhar um pouquinho daquilo que ocorreu na vida de algumas pessoas durante este ano. O primeiro texto que eu quero que você abra, por gentileza, é o livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 13. Livro de Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 13, que diz assim: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da vida. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Você crê nisso, igreja? Amém. Para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem cremos, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga amém. Amém. Tantas promessas foram feitas para nós certamente este ano. Há tantas que ainda não se cumpriram, que Deus certamente fez na sua vida. Hoje, tal como Abraão, nós somos desafiados constantemente a não acreditar, a não nos apoiarmos na esperança humana, porque a esperança humana algumas vezes não nos dá esperança. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, quando Abraão creu contra a esperança. Ele teve uma expectativa, uma esperança contra a esperança humana. E algumas vezes a esperança humana ela é literalmente frustrante. É como o mundo diz hoje: a esperança é a última aqui. Esse é o dito popular. A esperança dos humanos, dos seres humanos, daqueles que são apenas homens, que vivem apenas suas próprias vidas, suas esperanças podem morrer. A Bíblia diz que Abraão creu contra esse tipo de esperança. Sua expectativa estava em Deus, acima. A Bíblia diz que Deus fez suas promessas com tanta convicção a Abraão, com tanta convicção, que
que parecia o fato de que Deus já estava chamando à existência aquilo que Ele ainda estava prometendo. Tamanha a convicção e a firmeza e a clareza e a realidade da promessa de Deus. Este ano é um ano em que nós precisamos e temos que aprender a agradecer aquilo que Deus foi e tem sido em nossa vida. Você pode dizer para mim: pastor, Deus ainda não cumpriu a minha promessa. Não tem problema, porque Deus, se foi Ele quem fez, Ele há de cumprir. Amém? Escute. Testemunho da Cleusa. Janeiro de 2013, mudança de Curitiba para São José dos Campos. Pediu demissão do emprego em Curitiba e distribuiu diversos currículos na nova cidade. Demorados uns 2 meses, surgiram contatos para testes de entrevistas que não resultavam em contratação, visivelmente dando preferência para pessoas já indicadas e mais jovens. Essas frustrações se estenderam até o início do mês de setembro de 2013, quando comentei com uma amiga que estava desistindo de procurar emprego e que resolveram cuidar somente da casa. O tempo para mim se esgotava. Domingo, dia 8 de setembro de 2013, culto na igreja bíblica, pastor Eduardo pregando. Ao final da pregação, o pastor sentiu o desejo de orar por abertura de portas de emprego e disse que Deus estava realizando esse milagre em algumas vidas ali presentes. Decorridos uma semana, no dia 16 de setembro, fui chamada para uma entrevista no Hospital São José, onde fui muito bem sucedida. Fui informada que estava sendo criado um novo cargo no hospital para gerenciar. Feitos os testes e provas solicitados com sucesso, fui chamado para a nova entrevista, onde fui informada que o novo cargo estava praticamente aprovado em diretoria e que tão logo se oficializasse eu seria chamado. Na semana seguinte estava admitida no novo emprego e em um cargo que até então não existia. Deus criou o cargo para me dar. Aplauda o Senhor. Ele faz a promessa. Aprenda a celebrar os feitos de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Celebre os feitos de Deus. Celebre. É assim que nos edificamos. Isaías 61, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. O profeta Isaías estava profetizando um tempo sobrenatural da bondade de Deus, depois de um longo tempo de cativeiro. Um longo tempo. Muito embora o cativeiro fosse algo extremamente moldador na vida do povo de Deus, aqui está algo poderoso, porque muito embora Deus permitiu o estado cativo do seu povo, Ele já estava, através do profeta Isaías, estabelecendo um tempo de bondade que aconteceria. Se eu tivesse que resumir aqui, basicamente para um tempo de humilhação, sempre haverá o tempo de dupla honra. Eu já cheguei a uma conclusão em minha vida, e eu acredito piamente que nós não fomos chamados por Deus para viver como um povo exclusivo. Não no sentido de que Deus cuida só da gente, o povo crente. A Bíblia diz que eu e você, muito embora sejamos povo do Senhor e até povo escolhido, estaremos sujeitos às mesmas tempestades, aos mesmos desafios que qualquer outro ser humano sem Deus também tem. A diferença está em onde eu construo a minha vida, onde eu estabeleço a minha vida, para que em dias de ventanias, tempestades, enchentes, grandes forças contrárias, eu consiga permanecer. Aleluia. Amém?
Um dos piores vendavais que podemos experimentar nessa terra são os tempos de humilhação. Tempos em que parece sermos abandonados até mesmo por Deus. Somos menosprezados por pessoas. Dias que nos esforçamos para dar o nosso melhor e tudo sai errado. Aqueles dias em que quanto mais nós oramos, mais assombração aparece. Nada dá certo para nós. Tempos terríveis. Alguém já passou por isso? Mas a grande verdade é que o tempo de humilhação, para aqueles que creem em Deus, esperam em Deus, confiam em Deus, tem propósitos. A humilhação nos aperfeiçoa. Tudo isso para vermos o poder de Deus sendo engrandecido em nós. Escuta, Deus vê cada um dos seus filhos que tem passado por grandes humilhações. Deus vê. Porta de emprego, Juliana. Em agosto deste ano fui mandado embora da empresa, uma multinacional, onde trabalhava sem nenhuma justificativa aparente. Não havia motivos para a minha demissão, simplesmente aconteceu e isso frustrou profundamente meu coração. Em meus últimos dias de trabalho, chorava muito e perguntava a Deus por que tinha que passar por tudo isso. Ainda assim, em meio à minha fraqueza, decidi confiar no Senhor. Meu último dia chegou. Saí arrasado, não sentindo nada, ninguém. Comecei a procurar outra colocação profissional e mandei meu currículo para mais de 300 empresas da região. Um mês se passou, 40 dias, nenhuma entrevista, nenhum telefonema, nada. Apesar de ter sido desligado de uma empresa, tinha esperança de conseguir uma vaga em um setor diferente. E por isso mandava o meu currículo para cada vaga que era divulgada ali. Nada. Liguei para os meus contatos da empresa, pedi indicação, nada. Até que um dia eu recebi uma ligação de uma amiga que ainda estava na empresa me dizendo que o meu currículo tinha sido retido, barrado. Ela me disse para perder todas as minhas esperanças, porque para aquela empresa eu não iria mais voltar. Desliguei o telefone e comecei a chorar. Chorei muito enquanto orava, perguntando a Deus se Ele não estava vendo tudo aquilo. Mas enquanto orava, Deus me trouxe à memória os hinos que cantamos, dizendo que em todo tempo louvarei, em todo tempo adorarei. Decidi então não chorar mais. Falei para Deus que ia chorar só essa noite, mas que na manhã seguinte me alegraria nele. E assim eu fiz. Continuei firme no Senhor, crendo que Ele tinha o melhor para mim. 2 semanas se passaram e meu telefone tocou. Atendi e era uma pessoa do RH da minha antiga empresa, da qual fui mandado embora, perguntando se eu tinha interesse em participar de um processo seletivo. Eu nem tinha ficado sabendo dessa vaga, estava sendo convidado a participar. Aceitei o convite e fui para o processo. Quando cheguei lá, a pessoa do RH me chamou em um lugar reservado e começou a se retratar em nome da empresa comigo. Enquanto ela falava, eu só conseguia pensar no quanto Deus é maravilhoso e no que eu iria falar para Ele depois disso. A empresa estava se desculpando comigo. Além disso, fiz a entrevista e consegui a vaga. Um novo departamento, um novo desafio, uma nova bênção. Eu só posso agradecer a Deus por ter estado ao meu lado em todo o tempo, e realmente eu posso afirmar: Deus sempre nos surpreende. Aplauda o Senhor. A Ele a glória, porque Ele vive para sempre. Célia, em 2012 fui convocada para assumir em São Paulo a vaga de analista técnica, pedagoga numa instituição governamental. Antes de ir, recebi uma palavra profética da pastora Tita, que disse que estava orando por mim, e Deus me dizia que iria assumir esse cargo, e meus superiores achariam graça em mim, e eu receberia promoção tão logo. Fui para São Paulo, assumi na cidade de Guarulhos em 22 de outubro de 2012, ficava lá durante a semana e vinha alguns finais de semana para Guará. Em junho de 2013, no dia do arraial, conversando com o pastor, ele me trouxe uma palavra profética de que antes do final do ano eu estaria de volta. No mês seguinte, orando no monte com os jovens e alguns irmãos desta igreja, um casal de jovens, usado por Deus, me trouxe a mesma palavra, confirmando o que o pastor Edu havia me dito, que estava muito perto da minha volta para Guará e seria ainda este ano. Nos últimos meses, ficar em São Paulo havia se tornado bem complicado para mim. Eu estava muito triste, pois aos olhos humanos não havia possibilidade de volta, visto que não havia vagas para o meu cargo aqui na região. Em outubro, recebi um telefonema
de uma funcionária da unidade de Lorena, que sabia que eu morava em Guará e trabalhava em São Paulo, me avisando que o RH havia aberto um cadastro emergencial no banco de transferência para a unidade de Taubaté. Imediatamente fiz minha inscrição de pedido de transferência, pois havia 2 vagas abertas do meu cargo para serem preenchidas, mas mesmo assim seria impossível. Eu vi, porque quando saiu o resultado do cadastro, eu havia ficado em 3º lugar e eram só 2 vagas. Eu, mesmo triste, não desanimei, sempre lembrando das palavras proféticas que recebi do Senhor através dos servos, continuava crendo e esperando um milagre. Qual foi minha surpresa no final de outubro? Eu recebi um telefonema da chefe de seção da diretoria regional do Vale do Paraíba, me fazendo um convite para assumir a coordenação pedagógica da unidade da cidade de Taubaté, pois a mesma estava com uma vaga para este cargo. Foi tudo muito rápido. Em um mês fiz entrevista com a direção da unidade, fui aprovada, encaminhada para a prova na sede em São Paulo, fui aprovada, passei pela entrevista com o chefe de segurança e com a superintendente pedagógica na fundação, aprovada, e para a glória do Senhor, dia 3 de dezembro fui nomeada em diário oficial pela presidente da fundação como coordenadora pedagógica com promoção de cargo e salário. Nesse testemunho, não se faz promoção com menos de 3 anos, obrigatoriamente. O Senhor fez um milagre, porque apenas em 1 ano sua serva foi promovida. Amém? Amém? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Comece a pensar no que Deus quer fazer por você também. Vamos a partir do versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Viver separadamente em corpo, alma e espírito ao Senhor. Um dos maiores desejos do nosso coração quando conhecemos a Cristo é que a mesma obra que Deus faz em nossa vida, nessa composição corpo, alma e espírito, nós também temos o desejo de que isso aconteça aos nossos familiares, não é? Seja pai, seja mãe, seja filho, seja cônjuge, nós queremos que isso alcance as nossas famílias de alguma forma, porque nós nos amamos. E parece que não há um pouco de sossego, não há paz real, até que vejamos essas pessoas aos pés do Senhor. E eu penso que essa é uma das maiores frustrações que pode haver sobre as pessoas. Há um texto, um versículo especialmente falando, Josué capítulo 24, versículo 15, que muita gente chama isso de promessa. Josué está absorvendo a sua terra, sua parte, na terra prometida, e ele não está fazendo uma promessa aqui. Muito embora ele esteja relatando uma realidade que ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sei o que vocês vão escolher daqui para frente, porque agora vocês vão tomar as terras, as promessas que Deus fez, vocês agora vão começar a absorver, vocês vão tomar as partes de vocês, cada um agora vai para o seu canto, perto de suas tribos. Eu não sei quem vocês vão escolher nessa terra de tanta idolatria que é Canaã, mas uma coisa eu digo a vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há muita gente pegando esta palavra como promessa, como se há uma promessa na Bíblia para que Deus salve a nossa casa. Isso não é verdade, isso é um relato na palavra de Deus. Muito embora Deus possa prometer salvar a nossa família, e Deus tem interesse em salvar a nossa família. Amém? Amém, meu querido? Theo, está aí hoje até o ano? Ok. Fui convidada por uma amiga a visitar a igreja bíblica. Eu era católica e pouco sabia a respeito de Deus e do seu amor. A primeira vez que coloquei meus pés neste lugar, eu estava no fundo do poço, enfrentando sérios problemas emocionais e financeiros. Meu marido era alcoólatra e eu trabalhava como autônomo. Motorista de transporte escolar, havia acabado de adquirir uma van a fim de aliviar o meu problema de coluna devido a vários anos dirigindo a Kombi.
que é um automóvel sem direção hidráulica, portanto prejudicava muito minha saúde devido ao esforço físico. No entanto, o que seria um alívio se tornou um transtorno, pois a van quebrava de tempos em tempos. Eu gastava muito dinheiro para consertá-la e no fim eu estava pagando para trabalhar. Como meu marido se encontrava nessa situação também, não possuía nenhuma ajuda financeira de sua parte, me encontrando completamente sozinho, desamparado, além dos meus 2 filhos, um com 17 e outro com 16. Eu só continuava lutando por causa deles, por amor a eles, para não os deixar sozinhos. Queria criá-los com todo o amor possível, a fim de não permitir que a situação do pai os afetasse. Mas cada vez mais percebia minha filha estressada e nervosa, brigando com seu pai para me defender de suas agressões verbais. Minha condição emocional era insustentável. Estar em casa no inferno. Meu marido parecia o próprio diabo encarnado. Brigávamos todos os dias. Quando me converti, tive um encontro pessoal, real com Jesus. Fui sendo curado pouco a pouco, passando por um processo de cura, onde todos os dias me encontrava com Ele. E fui adquirindo conhecimento acerca do seu amor e poder, de quem Ele realmente era e do que era capaz de fazer. Eu e os meus filhos nos convertemos na mesma noite. Assim as lutas e problemas continuaram. Meu marido era totalmente contra mim, meus filhos frequentamos a igreja. Por diversas vezes nos ofendia e tentava nos convencer que isso era uma enorme tolice. Mas logo descobrimos quais as armas usar e com que força nos afirmar. Meu marido sofreu um acidente, uma moto o atropelou enquanto ele voltava para casa. Esse acidente deixou profundas sequelas. Seus ossos do fêmur e bacia quebraram. Ele ficou de cama aproximadamente 2 meses. Cuidei dele, dava banho, trouxe minha mãe para me ajudar a fazer comida, pois meus filhos ainda estudavam. Após 2 meses, um pouco restaurado, meu marido conseguiu andar novamente, a trabalhar e voltou a frequentar bares e a se alcoolizar. Minha vida continuava difícil, pois o tempo que meu marido ficou parado, tive que continuar sustentando a casa, uma vez que ele também é autônomo. Mas Deus ainda tinha algo preparado, pois logo minha mãe começou a frequentar a igreja conosco e por fim se entregou a Jesus. No entanto, a decepção com meu marido só aumentava. Seus ossos estavam tão fracos pela falta de nutrientes e o excesso de álcool, que com apenas uma queda, seu tornozelo quebrou em um novo acidente, numa queda no quintal de minha casa. Novamente ele não conseguia andar, pois sua perna com o fêmur quebrado não havia se recuperado completamente. E eu novamente cuidei dele, dei-lhe banho, preparei alimento e continuei sustentando a casa. Um pouco recuperado, voltou ele a beber. Mas eu e meus filhos permanecemos firmes em Deus, e Deus nos dava promessas acerca da salvação do meu marido. Meu casamento estava destruído, mas eu cria nas promessas e na palavra de Deus. E por mais difícil que fosse para mim, Deus me fortalecia e eu amadurecia a cada nova dificuldade. O caminho que meu marido teimava em traçar eu estava levando a uma condição cada vez mais lamentável. Inúmeras doenças e problemas se seguiam, até que uma cirrose o fez cair completamente enfermo. E depois de tanta oração e espera, podíamos ver o agir de Deus até mesmo nessa enfermidade. Meu marido foi obrigado a parar de beber, e isso deu espaço para o Espírito Santo agir. Conforme seu físico se recupera, podemos ver sua restauração interior também. A expressão diabólica está sumindo, gestos gentis e educados estão voltando. Hoje ele me ajuda financeiramente, e nós ainda permanecemos lutando. Meu marido ainda não se converteu, mas já visitou a igreja, e 3 coisas posso afirmar com certeza: seu amor sustenta, sua graça basta e sua palavra é fiel. Aleluia! Glória ao Senhor, porque Ele é digno. Esse é o Deus que foi, é e sempre será o mesmo. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Diz assim a palavra de Deus: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Diga, igreja, para conceder vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Falando de todos nós aqui, experimentamos em meio a esse mundo tanto pecado e tanta imundícia. E mesmo com tanto pecado e tanta imundícia, Deus ele se revelou a nós, não importando o nível e a profundidade do nosso pecado. Aliás, não importa o nível do pecado do ser humano, não importa quão sujo seja o pecado que cada pessoa esteja vivendo, se essa pessoa se arrepender e crer em Jesus Cristo, quero te dizer, você pode ser limpo plenamente. E nada é tão mais compensador do que vermos isto. Ver um pecador se arrependendo aos pés do Senhor e dizendo: sim, Senhor, eu creio, Tu és o Filho de Deus, o meu único e suficiente Salvador. Não há dinheiro que pague. A graça nos dá essa oportunidade. A graça do Senhor Jesus nos dá esse poder. Dani, por meio desta eu quero contar algo maravilhoso que Deus realizou na minha vida. Há uns 2 meses atrás surgiu em minha mão esquerda um caroço que crescia a cada dia. Achei estranho, porém não me preocupei muito. Com o passar do tempo, esse caroço começou a aumentar e eu sentia algumas dores enquanto trabalhava. Só para constar, eu trabalho com informática, então passo boa parte do dia digitando. Logo achei que o caroço seria por esse motivo. Junto com o crescimento do caroço e as dores, vieram as preocupações e as perguntas: o que será isso? Será algo mais grave? E outra: Deus me deu um dom que amo muito, que é muito latente em mim, o dom de tocar. Por isso não consigo ficar um dia sem tocar para Ele. Porém, com o surgimento desse caroço, eu tive que dar uma maneirada devido às dores e os movimentos realizados. Aquilo estava entristecendo o meu coração, porque eu trabalho com as mãos e meu lazer é tocar. Ao assistir algumas ministrações, resolvi exercitar a minha fé e orar naquele caroço. Porém, eu achava que seria algo imediato. Durante algum tempo eu orei e dizia a Deus: Senhor, eu nunca tive problema algum nas mãos quando usava o meu dom para tocar ao mundo. Agora, Senhor, que voltei aos teus caminhos e que minhas mãos serão usadas somente para louvar o seu nome, isso acontece. Por que, Senhor? Mas se for da tua vontade, que eu seja uma adoradora na sua casa, o Senhor irá fazer com que esse caroço desapareça, porque as minhas mãos são tuas. Passou-se o tempo e eu saí de férias. Pensei comigo: deve ser lesão por esforço repetitivo. Porém, por mais incrível, o caroço aumentou ainda mais. Aproveitando minhas férias, resolvi procurar um médico. Ao chegar e mostrar a ele, ele se espantou e perguntou: menina, aonde você arrumou isso? Ele imediatamente respondeu: isto é um cisto sinovial, que não há como ser retirado, somente em caso de cirurgia, o que eu não recomendo, porque em 60% dos casos eles voltam a aparecer. Saí de lá chateada e decidida a não mexer mais com isso. Isso ocorreu numa terça-feira. Na quarta-feira, no culto de oração, eu estava em meu lugar orando a Deus, falando sobre isso, quando de repente um irmão me cutucou, pediu licença e falou: irmã, você não poderia tocar para a gente hoje? O irmão que ia tocar acabou faltando. Eu respondi que sim, imediatamente. Havia algum tempo já que eu não tocava assim na igreja. Orei a Deus e disse: como prometi, Senhor, agora minhas mãos são suas. Toquei, fui embora para casa. Quando olhei minha mão, aquele caroço havia estourado. Estava aparentemente como se fosse uma poça. Achei estranho e mostrei a minha mãe. Em meu coração a resposta de Deus: eu te separei para mim. Depois de uns 2 dias, até aquele pouco volume que havia ficado sumiu. Fui curada quando usei o meu dom para louvar o meu Deus que me escolheu para Ele. Aleluia! Livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, apenas 2 versículos. Diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Quando a minha mãe se converteu,
pouco tempo depois, com ela, eu fui criado no ambiente do sobrenatural de Deus. Havia muita coisa emocional e carnal, é fato. Mas eu também vi muitos milagres de Deus ocorrendo. E quando eu me pego partilhando esses testemunhos, vendo o que Deus tem feito na vida dessas pessoas, isso me remete um pouquinho ao meu passado, aquilo que eu vi e ouvi por muitos, o que Deus fez poderosamente na vida de muitas pessoas. Essa palavra que nós lemos, ela fala de um momento em que um leproso foi capaz de reconhecer seu estado. E porque ele reconhecia o seu estado, que era de marginalizado naquela sociedade, porque tinha lepra, isso era uma maldição, a Bíblia diz que o Senhor se encheu de compaixão por aquele homem. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes me limpar. A Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, olhou para ele e disse assim: sim, eu quero ser limpo. E ele foi, imediatamente. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Escuta, que não tem sombra de variação. Sabe o que isso significa? Que Deus não mudou. Vocês estão ouvindo, querido? O mesmo Jesus que andou pela Palestina, curando, libertando, restaurando, fazendo grandes coisas sobrenaturais, ainda é o mesmo Deus vivo hoje assentado à direita do Pai, com o mesmo poder, com a mesma ação em nosso favor. Amém. Cleusa, janeiro de 2013, ocorrência de dores abdominais e episódios de sangramento. Há uma consulta médica e pedidos de vários exames. E então, em maio de 2013, caminhada para o centro cirúrgico a fim de coletar material para a biópsia. O material era de aspecto duvidoso e o médico informou-me que observaram no exame visual a presença de pelo menos 3 pequenos tumores, que havia uma possibilidade substancial da necessidade de cirurgia e posterior quimioterapia, porém iria aguardar a confirmação do quadro através do resultado da biópsia. Resultado da biópsia: processo infeccioso avançado, sugerindo intervenção cirúrgica. Eu e a minha família ficamos extremamente nervosos e tristes com o quadro que se formava. Intensificamos nossas orações a Deus. Nova consulta agendada para 28 de maio de 2013, a fim de decidir sobre a cirurgia e tratamento. Dia 26 de maio de 2013, aniversário da igreja. Pregador, pastor Brau de Taubaté. Senti a igreja triste naquele dia, talvez pelo luto da perda da mãe do pastor Edu. O pastor pregou sobre o preconceito, que Deus olha o coração de cada um, da importância de orarmos pelo pastor que Deus colocou à frente da igreja. No final da pregação, o pastor Brau sentiu o desejo de orar por cura, que ninguém precisava ir à frente, bastava crer do seu lugar mesmo e o milagre iria acontecer. Naquele momento, eu e meu marido, sem conversarmos anteriormente, pensamos a mesma coisa, que Deus poderia estar me curando, e oramos juntamente com o pastor. Voltamos para casa muito felizes naquela noite, conversando sobre o culto e como Deus falara ao povo naquela noite. No dia seguinte, segunda-feira, estava com dor e tomando medicação. Na terça-feira, dia da consulta, na parte da tarde, acordei bem disposta, sem dor e muito feliz. No momento da consulta foram olhados os exames que constavam presença de processo infeccioso. O médico resolveu fazer novos exames visuais e de apalpamento para observar novamente a extensão do problema e agendar os próximos passos. Neste momento percebi certa indignação, dúvida no médico. O exame demorava mais do que o usual. Para minha surpresa, ele me informou que não estava havendo mais nada no meu abdômen. Estava tudo limpo, contrariando os exames anteriores de observação e os exames laboratoriais. Perplexo, o médico chamou um outro colega para olhar e realmente não havia mais nada. O milagre acontecerá. Foram feitos novos exames de imagem, os mesmos não apresentaram qualquer anomalia. Nosso Deus é um Deus de milagre também hoje.
Eu quero terminar esta manhã me despedindo desse ano de 2013. Quero apenas que você ouça. Amém? Eu vou te liberar já desse fornão que nós estamos. Louvar-te, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Salmo 75:1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Salmo 77:11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Salmo 77:14. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. 78, versículo 4 de Salmos. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 86:10. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. 89:5 de Salmos. Celebram os céus as tuas maravilhas, ao Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Salmo 96:3. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. 98:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Eu poderia aqui ficar o resto da tarde partilhando com você. A ordem da palavra de Deus para mim e para você, como servos de Deus, é: anunciai, celebrai, cantai, gritai, jubilai as maravilhas do Senhor. O que Deus fez de tão magnífico, maravilhoso, poderoso neste ano de 2013 em sua vida? Olhe para mim, por favor. Precisa ser contado. Aleluia. Vocês estão ouvindo? Amém. Precisa ser partilhado. Porque é assim que o mundo sabe que aqui há um povo no qual Deus escolheu, e que porque crê nele, experimenta milagres, experimenta a sua mão e o seu poder sobre nós. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Músicos para cá. Nós já agradecemos a Deus aqui no começo a respeito desse ano de 2013. Eu vi uma frase muito interessante. Eu achei uma frase tão poderosa e tão cabível para o nosso momento de final de ano. Parafraseando a frase, ela dizia mais ou menos o seguinte: há momentos em que precisamos desligar-nos de coisas, abrirmos mãos de outras, decidirmos diferentemente, para que comecemos um novo tempo. Muitos de nós estamos à expectativa de alguns milagres, de alguns feitos de Deus em nossa vida. É pertinente, podemos crer e buscar esses milagres através da palavra de Deus, mas queremos que Deus venha a nós sem que nós vamos a Ele. Queremos receber de Deus no nosso cantinho, sentado, aguardando que tudo ocorra em nosso favor. O caminho de alguns milagres em nossa vida vai depender de decisões, e algumas muito profundas, muito sérias, para que o milagre ocorra.
texto que li com você, de Marcos, capítulo 1. O que me encanta nesse texto é que o leproso reconheceu como estava. O milagre só foi possível porque aquele leproso sabia o seu real estado. Leproso, estou com problemas. E então ele diz: Senhor, eu sei que eu sou leproso, muda a minha história então. E você? O que você sabe hoje ao seu respeito? Qual a convicção que você tem a respeito de si mesmo? Quais são as realidades que, ao voltar-se e enxergar a você mesmo, você diz: esse é o meu real estado, Senhor. Reconheço que sou assim, estou assim, vivo desta forma, mas eu quero um milagre, quero ser limpo. Curva a sua cabeça e quero que pense por um instante as promessas que Deus tem feito ao teu coração, sejam elas de quaisquer níveis: espiritual, chamado, financeiro, família, saúde. Fale entre você e Deus. Eu sei que precisa de um milagre, e Deus sabe que você precisa de um milagre, mas talvez você vai precisar reconhecer que está com lepra. Prepare-se para o ano de 2014. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Há um tempo novo chegando sobre os seus filhos. Se reconhecer a lepra esta manhã, eis o Senhor te dizendo: sim, eu quero ser limpo. Ouça a palavra de Deus na tua vida. Há alguma coisa ocorrendo aqui esta manhã. O Espírito do Senhor está liberando algo aqui esta manhã.